Agora o 5.1. Albert Camus já nos dizia que, em geral, se inveja o que não se tem, mas o homem revoltado defende o que ele é. Nesse sentido, creio que o homem sem posses, ou seja, o homem que prioriza o que é e não o que lhe está nas mãos, esse homem, ia dizer, é por si revoltado. E sua revolta é um gesto de consolidação de si mesmo e seus próprios domínios. Domine o Senhor. Logo adiante eu vou falar sobre o que seria essa questão sem posses aqui, para que não pareça uma espécie de apologia da pobreza ou da miséria, né? Algo do tipo. 5.2.1. Toda árvore é conhecida por seus frutos. E não é verdade? Colocar um balanço em um galho seu, pintá-la com cal, rodeá-la com pedras, adorná-la com enfeites e bolas coloridas, construir em seu alto uma casa. Tudo isso que ela tem não faz o que ela é, macieira, carvalho, pinheiro, etc. E ainda que não tenha frutos, será mais conhecida pela sombra que ofertar do que pelos adornos que possuir. A reflexão de Jesus toca o centro da questão. O que se é o que se produz, mas não estamos falando no sentido capitalista de produção, e nem de qualquer outro produzir alienado. Falamos da produção de si mesmo a partir de si mesmo, sem retirar-se de outro, o que significa fazer-se, destinar-se. 6. Busquemos raízes. Para Lacan, no seminário Angústia, durante a amamentação, o seio faz parte do indivíduo que é amamentado, e ele afirma que se trata de uma expressão figurada. Talvez não seja uma mera figura. Penso que na amamentação do bebê, ele vê de fato o seio da mãe como uma continuação de si mesmo. Em que momento, no entanto, e de que maneira isto se torna para a criança um processo de posse? E quando se separa, quando desmama, não há aí a possibilidade de um primeiro gesto contrário, em direção à noção de que não é possível ter, mas apenas usar e por um tempo? Ou será que no mundo, nas coisas, a criança, o homem, busca ainda o seio materno e busca no ter a complementação de si, porque não desapegou-se totalmente da amamentação? Não seria também, neste sentido, a maturidade uma espécie de sinal de separação do seio? Aquele que se separa, que compreende que as coisas não podem ser possuídas, de fato, apenas usadas temporariamente, e que isto não significa o louco descarte da nossa sociedade. Esse entende que não é o mundo que irá complementá-lo, porque ele já é, por si mesmo, uma coisa inteira. Ele já está, por assim dizer, complementado, ainda que cheio de fendas e vãos, pois tais falhas também o compõem. 6.3. No entanto, aquele que libertou-se não somente do seio, mas da ilusão da posse, o maduro, transmitirá à sua prole também o gene desta compreensão? Percebe o teor desse questionamento? Mas ele sobreviverá neste mundo para isso? Não estaremos ainda e cada vez mais entre primitivos que lutam para ter uma pedra nas mãos? Pensar, pois. 6.5. Para Lasch, o consumidor percebe o mundo que o circunda como uma espécie de extensão do seio, que ora gratifica e ora frustra, e resiste a pensar o mundo como algo não conectado às suas fantasias. Então, é uma reflexão, uma breve reflexão envolvendo alguns conceitos aqui, né, da psicanálise, do Lacan. Seria interessante, num outro momento, fazer uma reflexão mais aprofundada, né, relacionando a questão do desejo, enfim, né. Mas é uma coisa de se perguntar, assim, se não vemos, como Lasch aqui diz, né, se não percebemos o mundo como uma espécie de extensão do seio, em que ora nos sentimos gratificados, né, quando temos o que queremos, e ora nos sentimos frustrados, quando não temos ou quando perdemos algo, né? Então é um tema para
para se aprofundar com certeza, né? 7. Da mesma forma que podemos dizer com Lacan que não existe relação sexual, não existe a posse de objetos, não existe de fato o ter no mundo. O sexo está só no sujeito, a posse está só no sujeito. Não envolve o parceiro sexual e nem o objeto possuído. Aí eu fiz uma anotação a lápis aqui, mais do que vínculo, há no homem o vincular. Mais do que objeto vinculado, né, há o vincular. Ah, mas você está falando o tempo inteiro do ter, e daí aqui diz que não existe o ter. Ora, não há a possibilidade efetiva, eu penso, de algo externo fazer parte do que somos. Nós nos desenvolvemos no nosso longo processo de sobrevivência por meio do crescimento com coisas. Mas isso não significa que, de fato, nos tornamos seres compostos. Prova é que você pode perder essas coisas, né? Então nós vivemos uma ilusão, sim, uma ilusão de que nossas posses, nossas próteses ou o nosso vincular, quando não temos a posse em si, nós vivemos numa ilusão de que isso de fato nos aumenta, né? E isso dificulta que olhemos para nós, para o que somos. Isso é uma coisa muito comum de se notar quando uma pessoa se sente até mesmo magoada, ofendida, quando outra pessoa não reconhece as próteses daquela. Por exemplo, uma pessoa está lá usando uma roupa diferente, uma marca diferente, e a outra pessoa não reconhece aquilo. Uma pessoa às vezes mais simples, né? Às vezes não reconhece o cargo que a pessoa tem, aí a pessoa se sente ofendida, percebe? Então, nós temos as nossas próteses e não somente queremos que os outros nos vejam com essas próteses, como nós temos dificuldade em nos vermos, em nos enxergarmos sem essas próteses. Então, quando eu olho para mim, eu olho para as minhas coisas, ou para as minhas ilusões, ou para o meu vincular, né? E custosamente olho porque sou. Por uma angústia que seja minha, não uma angústia porque, por exemplo, o meu carro riscou a lataria, uma coisa assim, tá? Então, é nesse sentido que eu digo que não existe de fato o ter no mundo, ele está em nós. Nós agimos como se fôssemos compostos, sobrevivemos assim, mas efetivamente, como diz a frase de Jesus, mencionada no começo, não é possível acrescentar um só côvado à sua estatura. Por mais que você tenha aumentos, né? Por mais que você tenha acoplado muitas coisas em você, efetivamente você não aumentou nada. Seu aumento não foi de fato teu. Um aumento interior, um aumento do que você é. 7.2. Aquele raro, supondo que exista, que comprou, por exemplo, 20 carros e 20 casas e deles não é escravo, neles não se deposita, não transfere sua essência. É mais livre do que aquele que possui uma casa e um carro e, ao invés de morar-se e servir-se para transporte, escraviza-se, torna-se mera parte, simples acréscimo do que tem. A prótese, sobretudo hoje, advém da escravidão forjada, da incapacidade de ser por si mesmo, da incapacidade do desprezo e do desdém pelo domínio imposto em geral pelos objetos. Quem, para ser para si, precisa aumentar sem com algo externo, não importa se possui pouca coisa ou mesmo nada possua. Que eu estava falando, né? É escravo, porque a liberdade não está em não ter. Não está na pobreza, na miséria, está na independência. Então, o quanto sou independente, né?
o quanto sou capaz de ser algo livre, alguém livre, de fato, né? 7.8, o ter está no sujeito e o acúmulo está no mundo. 8, temos visto que quanto mais coisas uma pessoa coloca em si, quanto mais artifícios, mais adornos, quanto mais se enche do que não é, mais se considera autêntica. Então percebe que o que seria ser independente? Me parece que seria uma noção mais apurada, uma noção mais amadurecida, de que efetivamente as coisas não podem nos pertencer, mas que podem ser usadas por um período, com, não, como eu menciono ali, não com esse louco descarte da nossa sociedade, usando coisas e descartando, mas usar, né? Usar com uma consciência de que, é uma consciência talvez dupla, né? De que não pode me aumentar, de fato, e ao mesmo tempo que eu preciso ter uma noção de que dependendo da maneira como eu uso ou eu quero possuir, eu também estou contribuindo para que o planeta se destrua. Então é preciso ter uma consciência de si e do todo, né? Para que eu não me torne, pela minha, como eu já mencionei, ingenuidade, de possuidor, de sonhador, enfim, um colaborador para destruição, para destruições maiores, né? E veja, né, quanto mais coisas uma pessoa coloca em si, quanto mais artifícios, mais adornos, quanto mais ela se enche do que não é, mais ela se considera autêntica. Hoje, essa questão da autenticidade é uma questão assim, um pouco curiosa, né, um pouco irônica. A pessoa escolhe ou tenta escolher, sei lá, uma roupa que ninguém tem para ir a uma festa e dizer, nossa, de onde essa blusa, esse casaco, sei lá, tal. Porque assim ela se considera autêntica. Se ela se encher do que não é, fazer uma tatuagem que ninguém fez, desenhada por não sei quem. Se ela fizer esse tipo de coisa, ela vai se considerar autêntica, né? Então, se coisas de fora que ninguém tem a preencherem, né, forem acumuladas sobre ela, ela vai se considerar autêntica, né? Então, é de se perguntar, primeiro, por que essa ânsia por uma autenticidade, nesse sentido, né, externo. E depois, por que essa dificuldade em não buscar quem se é, o próprio si, né? Porque há uma autenticidade de si na medida em que cada um se aprofunda. Isso é básico, isso é óbvio, né? A experiência única de cada um, né? Isso já nos torna autênticos, mas a questão é que esse olhar para essa experiência, o pensar a experiência, que nos torna de fato indivíduos, né, e autênticos, ele é desdenhado, né? Esse ato de pensar a experiência é um ato desprezado, né, preterido a outras situações com uma busca por uma autenticidade exterior, né. 8.3, talvez algo que pudesse se opor às minhas reflexões sobre a dependência de algo externo, etc., seja o fato de haver miséria. Assim, nosso pensamento já relaciona desprendimento e independência à pobreza material. No entanto, minhas reflexões muito bem serviriam, e na verdade até mais, se não houvesse mais miséria no mundo. Aqui eu vou mencionar no aforismo seguinte, no 8.4, que a miséria no mundo está arraigada em nosso modo de ser. A miséria faz parte da nossa ética. Por isso que eu destaco aqui que não ser escravo das próteses não é algo que você atinge, por exemplo, pela pobreza. É pela independência, é algo muito mais difícil. Aliás, eu quero sempre deixar claro, a questão da pobreza, da miséria, de muitas pessoas estarem e estarmos enquanto espécie abaixo de uma dignidade, né? Isso é uma coisa que nós temos que um dia parar de falar, né? Ou seja, é preciso que isso seja resolvido
por uma concepção de que os nossos excessos protéticos, a exacerbação da condição protética contribui com isso. Então essa transformação interior, como eu já mencionei em outro momento, essa educação do desejo, essa recolocação das metas, né, a fim de mudarmos algumas estruturas existentes no mundo, isso que vai acabar com a miséria, vai inclusive permitir que as reflexões, por exemplo, como as da prótese, sejam melhor compreendidas, né? Porque não se trata de não ter. Ah, então, pá, não tem. Não. Ser independente é algo muito mais difícil. Eu vou fazer um comentário a esse respeito em seguida, né? 8.5. Ser protético, fugir do que se é sem a prótese. Ser protético, aquele que faz uma recusa constante da solidão que o configura. Eu vou falar da solidão num capítulo à parte, então eu acho que eu não vou tocar muito nesse assunto aqui. 8.5.2, se a prótese tornou-se uma conditio sine qua non, é preciso ter em conta que existe diferença abismal entre ser senhor e ser escravo das coisas. A posse / prótese nos fez, nos trouxe, eu sempre deixo isso claro. Mas não está implícito em tal feitura e em tal trajeto que devamos nos tornar cada vez mais subservientes. 8.6, contudo, não é sinal de luta e, por conseguinte, de vitória, despojar-se das coisas, numa atitude de suposto desprendimento. Não há perda em servir-se de objetos. Né? A perda localiza-se na subserviência, no extremo abandono de si, na necessidade de chegar a um estado íntimo com o acréscimo e o acúmulo constante de coisas externas. Então veja, a pessoa para se sentir bem, alegre, feliz, enfim, ela para chegar a esse estado íntimo, ela faz esse percurso por meio de coisas externas, acumulando coisas, querendo ter coisas, querendo experiências, né? Então ela vai chegar à alegria se ela participar daquela festa, né? Se ela tiver aquela blusa, e de fato causa uma alegria ali momentânea, né? Causa um prazer, né? Mas é preciso que se diga que ela chegou por fora, né? Não é uma criação dela, como eu falei há um pouco atrás, não é um fazer-se, não é um destinar-se, em que eu me faço alegre, satisfeito comigo, em que eu sinto prazer em ser quem sou, né? Um prazer advindo, um prazer que brota, né? Não um prazer que é colocado, um prazer que descubro, né? Então isso, essa necessidade de se chegar a algo, um estado interno pelas coisas externas, me parece responder por muitos dos nossos transtornos, né? Mas essa seria uma outra discussão. Aqui no 8.7 eu escrevo que é preciso libertar-se até mesmo do desapego. O desapego como prótese. 8.7.1, e há o que se orgulha da própria miséria. Eu já vi isso. Muitas vezes por conta de uma concepção religiosa e que julga estar em segurança por nada querer possuir. Há medo aqui também, né? 8.9.1, desprendimento nesta forma de pensar não é, por exemplo, vender a casa e dar o dinheiro a uma instituição de caridade. É algo muito mais difícil. Penso que é não escravizar-se a uma casa e lutar para que não sejam mais necessárias instituições de caridade. Porque haverá, por assim dizer, uma caridade e um amor não institucionais, advindos de nossas práticas comuns, para não dizer naturais e instintivas. Então aqui, veja bem, o desapego, o mero desapego. Tá, mas o que é o desapego? Ah, então eu abandono tudo e... É isso? Isso é desprendimento? Isso é a liberdade interior, liberdade do sujeito? É um outro apego. É você apegar-se ao desprendimento, né? É você usar isso como uma prótese e dizer, nossa, veja como eu sou evoluído, né? Uma palavra que é muito usada assim. Veja como eu sou evoluído porque eu não tenho nada.
quando na verdade não passa por aí, né? Quando você se torna livre, independente, maior, senhor das suas posses, senhor do seu possuir. Olha, isso é muito mais raro. Senhor do seu possuir, você tanto é você mesmo tendo muita coisa, estando à frente de muitas coisas, quanto nada possuindo. Você é senhor de si. Essa é uma conquista, me parece, legítima de si mesmo. Então, essa posição não é uma posição protética, percebe? Eu falei já das posições protéticas, essa não é uma posição protética. Então, quando eu conquisto uma independência, que é difícil, é óbvio, né? Uma independência, uma conquista de mim, e passa pela questão da solidão, como eu menciono mais adiante. Quando eu me conquisto, me descubro, né? Na autenticidade do que sou, não do que coloco em mim. Então, não é a quantidade do externo que vai determinar se sou ou não independente, né? Como falei, pode ter muita coisa, ser independente, não ter nada, ser independente. É a mesma postura, é uma postura mais elegante, né? No sentido daquele que consegue ver-se onde está, né? Então ele se enxerga lá no seu núcleo, né? Lá na sua profundeza. E esse enxergar-se, me parece, eu sempre digo, eu não quero convencer ninguém, esse enxergar-se me parece lucidez e sanidade. 9. Amor não é o que se faz pelo outro, mas o que se é por e para ele. 9.1. Quanto maior alguém se torna, mais ama, e mais difícil se torna entender esse amor. Nós temos muito forte na nossa cultura que fazer é algo muito urgente e muito importante. E, inclusive vemos o amor dessa forma, o amor pelo próximo. Nós temos que fazer algo pelo próximo, mas dificilmente pensamos em ser algo pelo e para o próximo. Então, o que é ser algo para alguém? É tornar-se maior. Porque se não cresço, se não tenho uma dimensão em mim, se a minha dimensão é dada apenas pelo externo, o que eu vou ter para oferecer para o outro vai ser sempre externo. Então eu dou coisas externas, tá? Eu dou alimento, vestimento, etc. É uma obrigação, inclusive, diante da sociedade em que a gente vive, né? Mas se eu me transformar, eu posso também estar contribuindo para que isso não seja mais necessário. Para que alcancemos um nível de sociedade em que não seja necessária, ao menos não essa caridade, né? Essa caridade material, por exemplo, né? De ir e suprir uma necessidade básica, porque as necessidades básicas elas não teriam que estar em pauta mais, né? Pelo nosso desenvolvimento intelectual, econômico. Então, o que eu ressalto para encerrar assim, é que tudo parece passar por um crescimento do indivíduo, né? Por uma conquista de si. Porque conquistando a si mesmo, sai da pauta se deve ou não deve ter coisas, porque vai ser independente, vai saber se conduzir em meio a elas, né? Porque assim vai estar sendo maior, sendo alguém. E esse ser, quanto maior alguém se torna, mais ama. E mais difícil se torna entender esse amor, porque às vezes vai ser um amor que vai negar, né? Que vai discordar das práticas convencionais, né? Porque sempre que meramente olhamos para os aspectos externos e que queremos resolver
focados nos aspectos externos, deixamos de nos perguntar o que pode fazer com que ultrapassemos todas as carências materiais. E isso me parece passar por um crescimento do humano, né? Que na medida em que crescemos, nos tornamos mais capazes de oferecer algo mais sólido, mais significativo para o crescimento dos outros, né? E, como eu sempre enfatizo, não é que se desconsidere a questão material, mas é que não fica nela, né? Não fica focado em resolver problemas meramente exteriores. O nosso crescimento, ele vai gerando uma outra forma de ser, né? Um outro modo de estar no mundo. Vai construindo uma outra presença. E essa construção de uma outra presença vai também transformando, vai inspirando novas presenças, né? Então, é um raciocínio assim que é espiralado, né? Mas que me parece muito óbvio, porque não é quando a gente quer se livrar das coisas, a gente ainda está olhando para fora. Mas quando a gente se transforma, quando a gente cresce, não é a quantidade de coisas que vai responder pela tua independência. É claro que se você se torna mais independente, você naturalmente deixa de querer tantas coisas externas. Passa a se bastar mais. Isso é uma consequência, mas você não começa por ali, né? Ah, então eu tenho 50 calças, né? Vou ficar com 2, pronto, me desprendi. Não. Né? É você se tornar independente que vai fazer com que você não tenha 50, 100 calças, enfim. O percurso começa de dentro, né? E começa de dentro e as modificações exteriores partem daí.